a instalação da bancada domiciliar, igual aquela lá de trás. E vocês vão acompanhar. Primeiro, eu vou explicar para vocês qual é esse procedimento que eu estou fazendo. Isso mesmo, a mulher também abre buraco, também instala o seu próprio sistema de aquaponia. O que eu fiz? Primeiro, quando você vai fazer a instalação, você vai esquadrejar. Você vai tirar toda a parte de medidas, né, para você conseguir abrir o buraco, medidas um para o outro e medidas também. Aqui no caso eu deixei 50 centímetros porque essa parte aqui vai o meu coletor e depois eu vou mostrar para vocês como é que eles vão ficar. Mas aqui é a parte de retorno na minha bancada e aqui vai ser a parte de irrigação, porque eu vou colocar a minha caixa. Então, eu medi 50 centímetros, mirei o meu buraco, que vai ser os pés da minha bancada, eu vou mostrar para vocês. E entre um pé e outro, tem 1,30 m. 50 centímetros também e 50 centímetros. Chega mais perto para eles conseguirem visualizar isso. E também 50 centímetros. E desse buraco pro último buraco é a minha parte de entrada. E aqui tem 1,10 m. Chega mais perto, vem cá. Depois que eu fiz o buraco com a cavadeira, a gente já sabe mais ou menos o tanto de profundidade que a gente vai tirar de acordo com a declividade. Assim, filma lá o buraco pra mim. Esse aqui, desde lá de cima aqui, ó. Esse aqui é o pé da bancada. Ele tem 1,20 m, padrão. Todos os pés da bancada, esse aqui é em PVC, todos que vierem vai vir 1,20 m. E você vai dar a declividade de acordo com a necessidade. No caso nosso, essa parte aqui é a entrada. Então ela deve ficar com 1 metro de inclinação, na verdade, 1 metro de altura na parte de irrigação. Então aqui você viu que eu risquei, né? Então eu descontei 20 centímetros, ele tem 1,20 m, descontei 20 centímetros, que é onde ele vai ficar enterrado, e ele vai começar então com 1 metro. Como a gente dá um degrau, né, de 3 centímetros, 3%, o meu próximo, que é a caída, ele vai ter mais 3 centímetros de profundidade e menos 3 de altura. Então ele vai para esse buraco aqui, que é a parte do coletor. Então ele deve ficar mais baixo para ter a caída, tá? Então essa é a primeira parte e eu vou terminar de fazer esse meu buraco aqui. E aí depois vocês vão ver como vai ficar a instalação dos meus pés. Então vamos lá, a gente vai abrir o nosso buraco. Estou colocando no meu balde para a gente não fazer nenhuma sujeira. E acompanhe então o nosso procedimento de instalação. Depois que você instalou os pés da bancada, você vai colocar as travessas e com a ajuda do nível de mão, vai verificar se ela está no prumo. E as nossas bolinhas d'água, né, do nível de mão, precisam estar centrais. No caso, a nossa está perfeita. Então, um pé não pode ser maior de altura que o outro.
senão vai ficar errado, né, a nossa caída d'água, ela precisa ser central. Esse pé, então, ficou com 93 centímetros de altura e 93 centímetros de altura, que dá o nosso perfeito prumo. Bom, agora, pessoal, no finalmente, né, a gente já instalou o coletor, já prendemos os perfis e agora eu vou fazer a flauta. A flauta nada mais é que um cano de PVC de 0,25 milímetros e eu vou também furar na mesma medida que eu furei da entrada para colocar o conector e a mangueira. Então, geralmente o que eu faço? Eu pego, como a minha medida de largura da bancada é 1,80 m, eu pego na mesma medida. Vou colocar uma curva onde eu vou direcionar a água de subida e vou marcar com uma caneta no mesmo lugar de perfuração. Assim, ó. O mesmo lugar eu vou marcar para eu posteriormente furar também com a furadeira. Bom, agora a gente já furou o nosso cano, né, a nossa flauta, agora chamada de flauta. Olha lá. E agora a gente vai instalar o nosso conector e a nossa mangueira, tá? É o kit de irrigação da Aquanature. Já vai com os conectores e a mangueira, a micromangueira. Cada perfil, ela precisa percorrer entre 1,5 litro a 2 litros de água por minuto. A gente regula também no registro, né? Pela vazão da bomba, mas o conector, ele divide, o serviço que ele faz é dividir a água, distribuir águas aos perfis. Então é importante que você tenha um conector certinho, perfeito. Esse aqui a gente usa de 9 milímetros, tá? Com a mangueira. Então eu vou colocar os conectores e depois de instalado vou mostrar para vocês.
Então, galera, nós finalizamos a nossa bancada educacional. E para você pode ser uma bancada domiciliar. Como vocês viram aí no vídeo, fui eu que instalei. Tanto a parte de base, né, dos pés, da travessa, dos perfis, da parte de entrada de água, enfim, galera. Mostrar para vocês que todo mundo pode instalar a sua própria bancada, como as mulheres também podem fazer esse serviço. Basta querer. Para começar a sua aquaponia, é necessário conhecer os componentes que fazem parte do sistema aquapônico e entender como cada um funciona, sendo necessário também considerar cuidadosamente o designer, ou seja, obedecer ao local de instalação de cada componente. Do sistema podem variar de tamanho ou modelo, mas todo sistema de aquaponia precisa ter um tanque de peixe, um filtro de sólidos, chamado sedimentador ou decantador, um filtro biológico, chamado biofiltro, e uma hidroponia, que você pode colocar bancadas hidropônicas, cama de cultivo ou floating. Falando agora sobre tanques de aquacultura, o tanque de peixes é um componente crucial em qualquer sistema aquapônico. Os peixes necessitam ter condições favoráveis para seu desenvolvimento e obter o crescimento desejável. Portanto, deve ser escolhido com sabedoria e de acordo com o tamanho da sua produção. Existem vários aspectos importantes a serem considerados, incluindo a sua forma e o material. Tanques redondos com fundo plano são recomendados, pois permitem que a água circule uniformemente e transporte todo o resíduo sólido para o centro do tanque por força centrípeta, que dirige para o centro, facilitando sua saída pela tubulação. Falando agora sobre a saída d'água nos tanques de polietileno, é feita pela lateral, utilizando um sistema chamado overflow, em que os resíduos sólidos, como o resto de ração e dejeto de peixes, são retirados do fundo do tanque. O overflow é um sistema simples e consiste em junções de canos de PVC. Nada mais é que tubos de PVC da medida 50 milímetros. Ela vai fixada na lateral da sua caixa. A saída vai ser pelo um T de PVC de 50 milímetros e também uma conexão de tubo de PVC 50 milímetros. O overflow ele fica instalado na lateral da sua caixa e a 4 centímetros acima do fundo do seu tanque. Sobre filtros de sólidos. Aqui no Brasil é chamado de decantador ou sedimentador.
e é o recipiente utilizado para separar os sólidos sedimentáveis. São partículas grossas e pesadas como resto de ração ou dejeto de peixe. É construído de forma que as partículas se concentrem no fundo e que possam ser removidas posteriormente por um registro. A água escoa do tanque dos peixes através do overflow, chegando em gravidade ao decantador pela parte inferior através de um cano posicionado lateralmente ao recipiente. Isso força com que a água tenha um sentido giratório, fazendo uma força centrípeta, para que os resíduos sólidos fiquem decantados no fundo do recipiente. A água faz um movimento circular em uma força centrípeta, fazendo com que os resíduos sólidos decantem no fundo do recipiente, para que seja facilmente retirado pela parte inferior através de um registro. É essencial a limpeza do seu decantador, retirando todos os resíduos sólidos, pois ele pode prejudicar o seu sistema. Ele pode entupir toda a tubulação e também prejudicar a fluidez de água. Além disso, se obstruir todas as raízes da sua planta, diminui a absorção de nutriente. O resíduo sólido já decantado permite que a água clarificada escoa pela parte superior através de um tubo de saída. E flui para dentro do seu filtro biológico. Nós vamos abordar sobre o filtro biológico, ou seja, o biofiltro. O filtro biológico é o coração da aquaponia, pois é onde ocorrem as conversões da amônia em nitrito, que são tóxicos para os peixes, mesmo em baixas concentrações, enquanto que para as plantas é o nutriente necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. Em uma unidade aquapônica, o filtro biológico é um componente essencial para abrigar as bactérias que se alojam em um material suporte, chamado de mídias biológicas ou filtrantes, para formar o biofilme, que são as colônias de bactéria. É necessário que o biofiltro seja projetado para se ter uma área de superfície para agregar as bactérias e uma ótima oxigenação, pois além dos peixes, as bactérias e as raízes das plantas necessitam de oxigênio. A filtragem biológica consiste na conversão da amônia em nitrito e posteriormente em nitrato pelas bactérias. Essas moléculas são dissolvidas na água diretamente e processada por bactérias nitrificantes, chamada Nitrosomonas e Nitrobacter. Elas se fixam nas superfícies das mídias biológicas, na qual as bactérias se desenvolverão formando colônias. Para o cálculo da quantidade de mídias biológicas a ser utilizada dentro do biofiltro, é preciso se basear em 3 parâmetros. A área de agregação de bactéria fornecida pela mídia biológica, a quantidade de água a ser filtrada, no caso, o tanque dos peixes, e a quantidade de biomassa de peixe e ração será fornecida. Eu vou mostrar para vocês
o passo a passo de como fazer o seu teste de análise de água. E você vai precisar do teste de pH, do nitrito e da amônia. Esses testes são colorimétricos. Eles vão vir com um reagente químico e uma proveta. E também uma cola. No caso, como eles são colorimétricos, eles vão vir com uma cola para você acompanhar cada reação da sua análise de água. Atrás dele, você vai também ter o acesso do passo a passo, de quantas gotas pingar, o tempo de reação. Vou dar uma dica para vocês. Esse aqui, todos eu plastifiquei, porque como a gente está lidando com água, pode cair água nas minhas colas e eu vou perder ele algum tempo. Outra dica também, na minha proveta eu faço a marcação dele, na marcação da minha tampa e a marcação do meu fundo da minha proveta. Por quê? Se eu usar o meu reagente do pH na proveta de outro teste, eu posso ter uma reação química errada por resto de resíduo do outro reagente. Então eu sempre deixo ele com água depois que eu usei e marcando certinho para você não fazer confusão. Para fazer os testes, você vai precisar pegar a água diretamente do tanque dos peixes ou do biofiltro, sabendo de qual ambiente você quer analisar. No nosso caso, eu pego direto do tanque dos meus peixes. Eu deixo uma quantidade razoável no meu balde e coloco a mão até uns 30 a 40 centímetros do seu tanque, para você pegar a água lá no meio do seu tanque. Busquei a água, vou colocar a água na minha proveta. Vocês vão ver que tem a marcação até onde eu posso colocar a água. A água precisa ficar até a marcação. No caso do meu pH, a minha cola está dizendo que eu preciso ter 3 gotas do reagente. Agito o meu reagente. Vou pingar 3 gotas. E também faço movimento circular para poder reagir a minha água com o reagente do pH. E vou colocar em cima do meu teste. E esperar de 5 a 10 minutos em claridade para a água reagir com o reagente do pH. E eu vou mostrar para vocês qual o resultado posteriormente dos meus testes. Para o teste da amônia, eu vou proceder na mesma forma do pH. O teste da amônia vai ter 2 reagentes, número 1 e número 2. Na minha cola me diz que eu preciso colocar 8 gotas do meu reagente I1 e 4 gotas do meu reagente 2. Vamos lá? Vou buscar a minha água, colocar na minha marcação. Meu reagente 1 são 8 gotas. Vou agitar, movimento circular ou movimento para agitar, e vou fazer o meu segundo reagente.
No meu segundo reagente, me pede 4 gotas. Novamente vou agitar e vou colocar no meu teste. Aguardo de 5 a 10 minutos em claridade para posteriormente eu verificar a minha reação. Para o teste do nitrito, a mesma coisa. O meu reagente 1 do nitrito me pede 2 gotas. Agitar. Reagente 2, 2 gotas. Agitar e reagente. Aguardo de 5 a 10 minutos para reagir. Esse teste já é o resultado da equalização do sistema de aquaponia. A amônia já sofreu o seu pico e ela já está diminuindo. O nitrito já sofreu o seu pico e ele está diminuindo. Como explicado para vocês, a presença de nitrito é a transformação da amônia em nitrito pela primeira bactéria. A diminuição do nitrito quer dizer a segunda colônia de bactéria Nitrobacter e ela diminui. Vamos lá ver os testes? A amônia está próxima ao ideal com 0,25. Ela já sofreu a primeira reação, conversão das nitrossomonas, amônia baixa. O nitrito significa que ele já está baixando, o pico dele seria em 2,8. Já está baixando 1,75. Significa a segunda colônia de bactéria formada, que ela transforma o nitrito em nitrato pelas bactérias Nitrobacter. Vou observar que a minha maturação já foi realizada, já aconteceu, com o meu pH diminuindo. O meu processo de nitrificação já ocorreu. O meu pH começa a baixar, 7,2, ele vai ficar, pode ficar em 7 ou ele pode ficar em 6,8. Nesse é ideal, o meu sistema está equalizado. Quando eu observar a diminuição do meu nitrito, quer dizer que a colônia de bactéria Nitrobacter está formada e vai elevar o meu nitrato. O meu nitrito baixo significa que eu posso dar o primeiro start para as plantas. No caso, posso colocar as minhas primeiras plantas
no meu sistema de aquaponia. Finalizei o meu teste, é importante lavar a minha proveta em água corrente. Lavo e deixo ela com água para qualquer sujidade permanecer e na próxima reação não der erro.